Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio para nós, mais uma vez, podermos abrir a palavra juntos, compartilharmos. É um momento de culto tão especial que nós temos a recomendação bíblica de não deixarmos de congregar. Pelo privilégio, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. E eu creio que nós, ao sermos expostos à palavra de Deus, não temos como ficar do mesmo jeito. A palavra de Deus que é a verdade. E que, estando com o coração quebrantado e compungido, o Senhor não rejeita, não é? O Senhor, Ele está atento ao clamor dos seus filhos. Falando em filhos, ontem nós tivemos a reunião das crianças na Canaã. E, mais uma vez, a graça da igreja, dos pequenos, poderem se reunir. Você esteja atento aí aos avisos, grupos, para que no próximo sábado você participe. Eu estive falando com uma irmã nossa, que é membro aqui, mora em outra cidade, e dizendo da dificuldade que nós estamos vivendo aqui em Londrina, porque crianças não podem, abaixo de 5 anos, participarem dessa reunião, mas podem participar em outros ambientes. Isso é um cerceamento do acesso das crianças ao convívio com outras pessoas, porque se nós adultos temos nossos filhos, cuidamos deles com máscara, com as mãos limpas, evitando a transmissão, nós usamos com as nossas crianças. A dificuldade é uma dificuldade de alguém que ainda resolveu manter a canetada de que as crianças não podem. Mas, por um outro lado, eu disse para essa irmã que tem sido um grande privilégio para os pais retomarem aquele convívio com os seus filhos. A mídia, durante essas décadas aí, do início de toda a revolução industrial para cá, toda essa modernidade e a pós-modernidade, fez com que muitos pais delegassem a educação dos seus filhos a terceiros. E muitos pais não sabem lidar com seus filhos em casa. Perderam a mão para isso, vamos dizer assim, né? O cuidado. Mas aqui, agora, esse nosso tempo, é uma grande oportunidade dos pais retomarem a influência sobre os seus filhos, trazendo a palavra de Deus ao coração. Então, não desperdicemos esse tempo, porque tem sido um tempo de andar com os filhos e de evitar que a mídia, que outras fontes tragam conceitos que não sejam o conceito da palavra de Deus. Então vejam por esse lado a importância e esse tempo que Deus tem dado. É um privilégio que nós não podemos desperdiçá-los. É certo que uma série de atividades demandam dos pais, mas foi para isso que nós fomos chamados por Deus, para criar os nossos filhos na administração do Senhor. E negligenciar isso é negligenciar aquilo que Deus mesmo nos chamou a fazer como pais. Nós vamos dar conta disso também, não é? Queridos, hoje nós vamos continuar, é o terceiro e último desta série que tem o título hoje de Servindo ao Senhor um Propósito de Vida. Nós começamos no primeiro estudo sobre o serviço cristão, o título era Servindo ao Senhor um Compromisso de Amor. E o texto base foi o Salmo 100, versículo 2, quem sabe de cor? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com um cântico. Nesse estudo nós vimos o supremo e principal propósito do homem. Lembram qual é? Supremo e principal propósito do ser humano: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós temos vários textos, como Romanos 11:36, 1 Coríntios 10:31, Salmo 73 e tantos outros que vão nos mostrar que o propósito da nossa vida, se não for no Senhor, não existe. Para que nós viveremos?
E aí, quando uma pessoa, ela não conhecendo o Senhor e acabando os interesses desse mundo, ela desiste da própria vida. Mas se a palavra do Senhor for pregada e ela tiver a revelação de Cristo, isso vai ser fruto de vida para ela. E nós podemos ser parte disso. Falando nisso, fazer parte do ministério, nós temos falado para os irmãos que assistem, participam dessa reunião, que você pode ser um missionário compartilhando esses links e fazendo uma coisa, curtindo, daquele like. Por quê? O próprio sistema do YouTube faz com que ofereça, na hora que a pessoa vai assistir um vídeo, ali do lado aparece uma série de indicações e vão aparecer também outros estudos bíblicos. Faça isso agora também. Um texto que eu citei da outra vez do estudo é de um escritor, um teólogo chamado Herbert Carson. Ele disse que adorar a Deus é compreender o propósito com o qual Ele nos criou. É um autor de um livro chamado Teologia Bíblica da Adoração, cultuando a Deus como Ele deseja. Ele diz também, esse autor, que a adoração é a atividade suprema da igreja cristã. É a única indispensável, fomos criados para isso. E nós vimos que ao criar o homem, lá em Gênesis 2,15, Deus ele coloca o homem no jardim e ele dá uma ordem de cultivá-lo e guardá-lo, certo? E em submissão a Deus, Adão deveria cultivar e guardar o jardim. E antes da entrada do pecado, Adão fazia isso, e fazia com alegria, com prazer. A Trindade era o seu contentamento. A alegria estava no Senhor. Agora, com o pecado, servir a Deus pode se tornar, e se tornou, para muitos um fardo árduo, pesado. A religião traz isso. Doloroso servir ao Senhor, porque é visto do lado do esforço do homem para fazer algo que ele não tem condições de fazer. O pecado mudou a referência de vida das nossas vidas, e o pecado ainda traz consequências terríveis sobre a nossa vida. É só você parar e pensar um pouquinho o que de vez em quando surge na sua cabeça, os seus pensamentos, as coisas que vêm quando você está irado, são consequências do pecado ainda na nossa alma, que o Senhor está tratando conosco. E aí é esse processo de Deus na santificação. Então, se antes do pecado o centro da vida era o prazer na amorosa graça e vontade de Deus, após a queda o homem passa a viver em função da sua própria vontade. E nós vimos um texto que era de Gênesis 1, 13, 14, e essa vontade, ela se opõe à vontade de Deus e se opõe à vontade uns dos outros. Por isso, no relacionamento conjugal, se não houver a terceira figura, a pessoa do Espírito Santo na vida de cada um do casal, aquele relacionamento, depois de passando a lua de mel, vai se tornar uma lua de fel. Vai ser uma briga constante, um atrito, até o momento que acontece a separação emocional e depois a separação física. É porque a dureza do coração. A dureza do coração faz isso. E há a separação. Mas Deus tem algo a fazer em nós e através de nós. Por mais difícil que seja o problema, há uma solução vinda da parte do Senhor. Mas vai depender de um coração quebrantado que diz: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do meu cônjuge, para que ele quebrante mais e mais o nosso coração. O primeiro estudo, então, que nós vimos, eu estou fazendo uma recapitulação, ele traz esse sentido para nós. Depois, o segundo estudo, servindo ao Senhor, e o servo de Cristo se parece com Ele. E nós ali vimos que ser um servo de Deus é ser parecido com Jesus Cristo. Lembram da pergunta chave que nós fizemos? Você quer ser parecido com o Senhor Jesus? E aí muitas pessoas podem dizer: claro, eu quero ser parecido com o Senhor Jesus. E aí nós vimos que
Ser parecido com Jesus traz aí em toda a nossa história a obra da cruz, onde nós somos mortos para o pecado e na ressurreição de Cristo ganhamos uma nova vida. Mas esse morrer, ele continua constantemente, é a santificação. A cruz não tem um aspecto somente pontual, mas contínuo em nossas vidas. Então, quando nós confessamos que Cristo é a nossa vida, nós nos deparamos com uma realidade na nossa alma, na nossa mente, que contrapõe a essa verdade. Mas nós ficamos com a verdade da palavra de Deus e dizemos: Senhor, eu confesso, que é o termo no original homologar, é você dizer aquilo que Deus disse, e você diz assim: Senhor, apesar das circunstâncias e das minhas reações, eu confesso que naquela cruz eu morri para o pecado e hoje Cristo é a minha vida. E esse trato de Deus em nossas vidas, amados, é de nos fazer cada vez mais parecidos e frutificarmos para a glória de Deus. Nós temos visto os estudos que o pastor Glenn tem trazido para nós no Evangelho de João, e o assunto que agora nós estamos é sobre este ramo, sobre a videira, sobre Cristo, sobre o agricultor que é Deus, e esse trato do Senhor e nos podar para fazermos frutificar para a sua glória. O próximo será sobre esta questão de permanecermos no Senhor. O privilégio nós estarmos estudando esse texto. Eu queria trazer para vocês uma lembrança também de uma pessoa que talvez vocês já tenham ouvido o nome, Agostinho de Hipona, e ele disse o seguinte: o Criador do homem foi feito homem para que ele, soberano das estrelas, amamentasse no seio de sua mãe. Para que o pão tivesse fome, a fonte de água da vida tivesse sede, a luz tivesse sono, o caminho ele tivesse cansaço em sua jornada, para que a verdade fosse acusada de falso testemunho, para que o mestre fosse açoitado com chicotes, para que o fundamento fosse pendurado no madeiro, para que a força enfraquecesse, para que aquele que cura fosse ferido, para que a vida morresse e ressuscitasse e passasse a ser a nossa vida. E se Jesus Cristo, que passou por todas essas coisas, Ele como o Senhor soberano, como nós, agora feitos filhos de Deus, justificados, como nós vimos nessa canção agora, não passaremos por tribulações, não seremos tratados para sermos semelhantes a Ele. Então a pergunta é: você quer ser parecido com o Senhor Jesus Cristo? E como ser cada vez mais parecido com Cristo? E aí novamente a obra da cruz é o trato de Deus para a humanidade. Nós vimos que as marcas da cruz, assim como permanecem em Cristo, também hão de permanecer em nós. A obra da cruz. Por isso que o apóstolo Paulo disse que em Gálatas que ninguém molestasse a ele, porque ele trazia no seu corpo as marcas de Jesus. Trazer as marcas de Jesus é no dia a dia nosso trabalho, no colégio, na faculdade, nós sermos aquele perfume que exala da pessoa de Jesus Cristo. Tudo isso, obra dele em nós. Eu quero trazer a reflexão neste dia, se o propósito da sua vida é glorificar ao Senhor. Se de tudo o que nós temos visto à nossa volta, o que tem chamado a sua atenção, quem tem atraído o seu coração, é glorificar ao Senhor. Pensemos nesta manhã sobre isso. O que tem mais motivado o meu coração? Meu filho, agora o Emanuel, mais velho, ele está noivo. Eu sei que o desejo dele é casar. É morar na sua casa, ter a sua esposa ao seu lado. Mas a motivação maior, eu já perguntei para ele: filho, é que a volta de Cristo seja o quanto antes, mesmo que seja antes desse casamento. Será que nós estamos ansiando de tal maneira que a nossa vida, o nosso trabalhar, o nosso fazer das coisas,
glorifique ao Senhor em primeiro lugar? Então agora, pegue o seu boletim e vamos começar a lê-lo e meditar na palavra de Deus. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo nesta manhã e pedimos que o Teu Santo Espírito fale conosco. Eu peço que não seja uma reunião a mais, mas que nós sejamos impactados pela Tua palavra. Nós dependemos da ação do Teu Santo Espírito. Quebrantar a nossa altivez, pôr por terra a arrogância e que, prostrados diante de Ti, Te adoremos, clamando por Tua misericórdia. Nós oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. O propósito de tudo o que se possa fazer ou falar na vida de um cristão deve ser a adoração a Deus. Ainda que alguém não tenha nenhum pré-requisito para participar de algum ministério eclesiástico, como cantar afinado ou tocar um instrumento, todos os filhos de Deus são chamados a ser verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Adorar significa prostrar-se, e ninguém verdadeiramente serve a Deus sem que se prostre reconhecendo o seu senhorio, seu poder, a sua majestade. Uma pessoa não pode servir e adorar a Deus a menos que tenha seu coração trocado, feito nova criatura. São esses que o Pai procura para seus adoradores, conforme João 4:23. Eu gostaria de trazer para vocês uma história que aconteceu há muitos anos atrás, uma festa de um batismo de uma criança, e os pais, uma condição financeira muito boa, fizeram uma festa, chamaram muitas pessoas. O bairro onde eles moravam era um bairro um bairro rico também, de casas muito bonitas, enormes. Os pais abriram a sua casa pomposa e os amigos vieram, os parentes que tinham ido celebrar o maravilhoso evento. E quando a festa estava acontecendo, muita alegria, as pessoas usufruíam daquele momento agradável, comendo, bebendo, se divertindo. De repente uma pessoa pergunta: a propósito, onde é que está o bebê? E o coração da mãe estremeceu naquela hora. No mesmo instante ela saiu correndo, subiu pelas escadas, entrou às pressas no quarto principal, onde deixaram o bebê dormindo no meio daquela enorme cama, e o bebê estava morto. Ele tinha sido sufocado pelos casacos dos convidados. É uma história real. Está no livro que eu vou ler um trechinho para vocês mais tarde. Se chama A Essência da Verdadeira Adoração. Parece-me que no nosso tempo isso tem acontecido no culto cristão, muitas vezes em nossas vidas particulares, onde nós nos envolvemos com tantas coisas. O próprio culto, a própria reunião pode se perder com tantas coisas. E o próprio Cristo, que deve ser adorado, a Trindade Santa, é esquecido. São tantas agitações do nosso coração, tantas coisas que de repente quando chega o momento da palavra, como numa igreja que eu fui pregar há um tempo atrás, as pessoas estavam sonolentas. A pessoa de Cristo, a qual nós adoramos, em muitos lugares ela é colocada de lado, é um adendo à reunião. São tantos entretenimentos, tanto na reunião quanto também em nossa vida particular, que a oração ela fica tão esquecida, a dependência de Deus, o sentar com os filhos e meditar da palavra, os assuntos que nós conversamos quando estamos numa roda de amigos cristãos. Cristo está longe.
e ainda mais o propósito de vida, aquele propósito que deve guiar as nossas vidas. E o Senhor nos chama a pararmos diante dessa correria e atentarmos para essa realidade. O novo nascimento é um ato pontual de Deus, que leva uma pessoa da morte espiritual para a vida. É obra exclusiva de Deus. A santificação é um processo incessante que depende da ação ininterrupta de Deus no cristão e consiste na contínua luta do cristão contra o pecado. A maneira usada por Deus para santificar seus filhos não é nem ativismo baseado em autoconfiança, nem inércia confiante, entre aspas, em Deus. A santificação é o resultado da ação de Deus, gerando em nós uma resposta coerente à sua graça e na sua dependência. Eu gostaria de repetir esse trecho, que a maneira usada por Deus para santificar seus filhos não é nem ativismo baseado em autoconfiança, nem inércia confiante em Deus. São duas coisas bem opostas. Às vezes nós vemos pessoas dizendo assim, não, Deus é soberano e a hora que Ele quiser Ele vai fazer. Esse é o lado da inércia confiante. Eu não preciso fazer nada. Eu vou ficar aqui na minha, eu não preciso servir em alguma área, eu não preciso ter essa iniciativa, porque quando Deus fizer, Ele vai colocar no meu coração, eu estou na graça, e assim nós vemos muitas igrejas apáticas, que no lugar onde se reúnem, se a igreja fechar, não significa nada para aquela população, para aquele bairro, aquele lugar onde a igreja se reúne. É um gueto, onde as pessoas vão lá para cantar, ler a Bíblia, relacionam-se entre si e pronto. Eu quero chamar a nossa atenção como igreja, nesse tempo de trevas que nós vivemos, onde as pessoas estão totalmente vivendo em função do seu próprio prazer, mas também estão angustiadas, porque não sabem onde está o pão da vida, onde está a água da vida. E se o povo de Deus se fechar, se calar, as pedras clamarão. As pessoas, a nossa sociedade, elas têm sede, mas elas não sabem onde está a água da vida, que pode saciar a sua sede. E se nós ficarmos no nosso gueto, se nós viermos aos domingos, aos sábados, em outras reuniões, e não tivermos diante do Senhor um clamor dizendo assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, nós vamos ser um grupo de pessoas com uma ideia, com uma inércia e dizendo que isso é uma confiança em Deus. Mas também nós vemos pessoas que são tão hiperativas, tão agitadas, que não conseguem esperar no Senhor, não conseguem ouvir a voz do Senhor e dizer assim, Senhor, coloca-me onde o Senhor quer. Eu estou aqui, Senhor, usa os meus dons, usa os talentos que o Senhor tem me dado, os recursos que o Senhor tem me dado. E por isso, pessoas estão morrendo sem conhecer ao Senhor. É por isso que muitos jovens estão buscando a satisfação da sua vida nas drogas, estão buscando a satisfação da sua vida no sexo, prostituindo o seu corpo, estão totalmente à deriva. E Deus nos chama para sermos sal e luz. Mas se nós não dispusermos o nosso coração, o Senhor não vai arrombar o nosso coração. Ele não vai nos forçar. Mas a palavra e a vontade do Senhor está expressa aqui. Senhor, usa-me para a tua honra e glória. Eu trouxe para vocês um livro que, depois de escrever esse texto do boletim, a propósito, você viu aí que o nosso boletim ele está com uma data diferente de hoje, não é? A data do boletim aqui está dia 3 de janeiro. Mas o pastor Glenn explicou da vez passada, nós trocamos, eu estava ainda em recuperação do Covid, e então nós trocamos. E eu gostaria de ler para vocês um trechinho desse livro que eu estou lendo ainda, consegui depois de escrever esse texto, chama A Essência
da verdadeira adoração, de John MacArthur. Eu vou ler um trecho que eu achei que valeria a pena nós lermos aqui. O texto de Isaías, capítulo 66, versículo 22, diz assim: Assim como os novos céus e a nova terra que farei durarão diante de mim, assim a vossa posteridade e o vosso nome durarão. Eu falei Isaías 66, 22. Se quiser deixar um pouco aqui em cima. Essa é uma promessa de redenção. Vejam que ele diz: assim como os novos céus e a nova terra que farei durarão diante de mim, assim a vossa posteridade e o vosso nome durarão. No versículo seguinte, versículo 23, Isaías, ele prevê o novo céu e a nova terra. Então ele escreve assim: e acontecerá que toda a humanidade... Vamos ver se é esse aí, versículo 23, capítulo 66. E acontecerá que toda a humanidade virá adorar diante de mim, desde uma lua nova até a outra, desde um sábado até o outro, diz o Senhor. Este é o objetivo da consumação da obra do Messias, adoração. Como nós adoramos ao Senhor? Só quando nós nos reunimos e cantamos? Adorar ao Senhor é adorar em espírito e em verdade. Nós vimos aí nesses estudos anteriores. Nós adoramos ao Senhor com as nossas vidas. É um coração prostrado diante do Senhor que diz assim: Senhor, faça de mim o que o Senhor quiser. Nós adoramos ao Senhor quando nós testemunhamos da nossa fé. Nós adoramos ao Senhor quando nós confessamos os nossos pecados diante do Senhor. Ele se alegra que nós digamos a Ele que nós somos insuficientes e incapazes e confessemos que Ele é soberano, que Ele é suficiente para as nossas vidas. Nós adoramos ao Senhor quando nós amamos, os maridos amam as suas esposas e quando as suas esposas se submetem aos seus maridos. Se o Senhor assim permitir, em Efésios, agora no próximo mês, nós vamos começar uma série, no capítulo 5 de Efésios, do versículo 18 em diante, começa com ser cheio do Espírito Santo, depois esse ser cheio do Espírito Santo extravasa nos nossos relacionamentos. Espero que o Senhor, com a graça dele, nos use nesse tempo. Agora nós vamos nos voltar para o Novo Testamento. O Messias chegou e a impressionante resposta a ele foi adoração. Mateus a descreve de forma maravilhosa. A resposta dos magos, a resposta inicial a Cristo, foi adoração. Mateus 2,11 diz que quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Eles vieram de longe, não foi? A viagem deles, durante o tempo. E diante do Messias, se prostraram. E você vai ver uma série de momentos que todos aqueles que se encontram com Jesus, eles são impactados pela presença do Senhor Jesus, eles se prostram em adoração. Em Mateus 8,2, encontramos um incidente emocionante. Então veio um leproso, ajoelhando-se, e aqui novamente a palavra prostrar-se no grego, adorando-o, disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Aqueles a quem Jesus ofereceu ajuda, o adoraram. Até mesmo os enfermos, os cegos e os coxos responderam a ele com louvor e adoração. Em Mateus 9,18, Jesus estava falando sobre a maravilhosa realidade da nova aliança. E ele diz: e enquanto ainda lhe dizia essas coisas, chegou um dos chefes da sinagoga e, ajoelhando-se, proskunel, que é a palavra no grego, disse: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá. Em Mateus 14:33, encontramos Jesus reunido com os discípulos. E quando o mestre andou sobre a água, acalmou o coração deles. O vento cessou e então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mateus 15:25 fala sobre uma mulher cananeia que veio e
prostrando-se novamente diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Em seus últimos dias aqui na terra, nosso Senhor foi uma montanha com seus discípulos. Num dos versículos finais do seu evangelho, Mateus escreve: quando o viram, o adoraram-no. É claro que nem todos esses incidentes ilustram a pura e aceitável adoração em espírito e em verdade. Mas essa breve pesquisa em Mateus é representativa e real, e a reação normal a Cristo. De maneira aceitável ou não, as pessoas o adoraram. O Evangelho de João também examina o tema da adoração ao longo dos seus capítulos. E em João capítulo 2, relata a entrada de Jesus em Jerusalém. Ele foi primeiro ao templo, preparou o chicote e limpou o templo. Por que Jesus fez isso? Porque Deus mandou o seu Filho ao mundo para levar à presença dele os verdadeiros adoradores. E um dos seus primeiros atos foi expulsar os falsos. E nesse tempo que nós estamos vivendo, os falsos vão fugir. Os falsos abandonarão, apostatarão, porque não creem no Senhor Jesus. Esses dias nós vimos um pregador dizendo assim: muitas pessoas deixaram de frequentar a reunião. Mas podem ficar, podem deixar. Outros o Senhor está levantando para ouvir a palavra e serem convertidos. Nós temos visto um grupo de jovens que estão participando das nossas reuniões. Uma sede pela palavra, um desejo pelo Senhor. Isso está impactando a nossa juventude. Ontem à noite, na reunião de jovens, mais uma vez, nós tivemos aquela sala quase que lotada. Jovens que o Senhor está levantando com sede, mas não são só jovens não. Muitos que não estão podendo vir à reunião, alguns com medo, com pânico. E eu oro por eles para que o Senhor tire isso deles. Mas muitos estão acomodados nas suas casas, dizendo assim: eu não preciso ir na igreja. Eu não preciso, e usam esse termo, porque não entendem que igreja não são essas quatro paredes. Igreja é povo, carne e osso, filho de Deus. Pessoas que iguais a mim, que carecem dessa misericórdia, e que é no trato da igreja, nesta vida do corpo, que nós somos tratados como o ferro afia o outro, assim o irmão afia na vida do outro. Nós precisamos que irmãos orem por nós. Nós precisamos servir ao Senhor com alegria. Mas se cada um ficar na sua casa, cada um ficar isolado, você vai estar como aquela brasa que fica longe. E vai. E os valores do mundo vão chegando. E você não sabe por que está aquela confusão na sua casa. Você não sabe por que as coisas estão totalmente do avesso. Mas peraí, não foi isso que aconteceu com os Estados Unidos? Não foi isso que aconteceu nas escolas? Que deixaram o Senhor de lado? Onde a Bíblia não pode ser mais lida? Não é assim que está acontecendo na nossa sociedade? Não é assim que as escolas deixaram de lado, dizendo o seguinte: não, isso aqui é religião. Cristo não é religião. Cristo é a pessoa da Trindade que nos veio trazer vida na sua morte e na sua ressurreição. Agora, se nós como cristãos deixarmos de falar desta verdade, as pedras vão de clamar. Pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo, mas terão a revelação do Senhor, como nós temos visto no Oriente Médio. O Senhor tem salvo pessoas lá, pessoas que não têm o que nós temos, não têm internet, não têm Bíblia para ler à vontade como nós temos, mas têm se reunido. Tem pessoas, e nós ouvimos ontem de uma pessoa que ela viajava 1.500 quilômetros para se reunir com um grupo de 4, 5 pessoas, como igreja. E esta é a exortação para a nossa comunidade, para a igreja do nosso tempo. Acorda, povo! O Senhor está nos chamando para nós vivermos o Evangelho de Cristo, onde
Esse evangelho se expande nos meus relacionamentos. Se expande para aquele momento que a minha vontade não é realizada. E diante daquela irritação, eu peço, Senhor, tem misericórdia, toma conta dessa situação. Eu não tenho poder para isso. Mas vem com a tua palavra, o teu bálsamo. Unge, traz vida nesta realidade que está doentia. Gente, como nós precisamos do Senhor expor a nossa realidade. Expor o nosso coração para que nós sejamos curados. Enquanto isso não acontece, nós achamos ainda que Deus é injusto e que nós somos mais justos que Ele. Enquanto isso, nosso coração não for exposto e a nossa fraqueza não for exposta, nós vamos ainda achar que nós temos uma melhor solução do que a solução do Senhor. Vocês estão ouvindo essas buzinas? Só para dizer para vocês, é uma manifestação para que as escolas possam ser abertas, para que as crianças possam frequentar as escolas. Está acontecendo por aqui e por isso nós estamos ouvindo isso aí. Então, amados, eu ia ler mais alguma coisa desse texto, mas não vou me delongar. Só uma frase que é a seguinte: adorar a Deus é o tema das Escrituras, o tema da eternidade e o tema da história da redenção. Nós adoramos ao Senhor com as nossas vidas. Vamos voltar ao texto do boletim? Sabemos que sem a capacitação dada por Deus, não podemos fazer boas obras. Mas também sabemos que Ele está pronto a sustentar-nos e dar-nos a direção em tudo o que devemos fazer. E assim, nos fortificarmos, sendo fortalecidos por Deus. Nós vamos nos fortificarmos sendo fortalecidos por Deus. E depois eu quero que você abra na sua Bíblia Colossenses 1:11, 1 Timóteo 1:12, 2 Timóteo 2:1. Veja esses textos. É na santificação que Deus nos faz mais parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. Para isso, Ele precisa nos humilhar, nos quebrantar, nos levar a reconhecer que somos inadequados, imperfeitos, incapazes de sermos aceitos e úteis para a obra do Senhor por nossa própria força. Vamos ver o texto de 2 Timóteo 2, 20 e 21? Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Como podemos ser vasos de honra ao Senhor se tivermos entre nós disputas, interesses pessoais, arrogância? Como nós poderemos ser vasos para a honra do Senhor? Ele abençoa o pecado? Não. Ele vai abençoar um coração humilhado diante dele. Agora vejam bem, eu quero entrar aqui num período da história, no avivamento que aconteceu em Herrnhut, Alemanha. Muitos refugiados protestantes da Morávia foram abrigados pelo conde Zinzendorf, um homem de Deus. Depois procurem no YouTube a história dos moravianos. Hutberg, montanha de guarda, foi um verdadeiro Herrnhut, um lugar debaixo da guarda do Senhor. Mas também, sempre na guarda do Senhor, louvando-o dia e noite, como o Salmo 134:1 diz. Outros refugiados chegaram nos anos seguintes, especialmente da Unitas Fratrum, que era a igreja evangélica da Boêmia. E também anabatistas, calvinistas e Schoenkerfieldianos, que esse termo vem de é um termo difícil de dizer, né? Schwenk, e dizer que Schwenkfeldianos eram pessoas que seguiam esse pregador e reformador, assim como calvinistas. Também chegaram místicos que colocavam o Espírito acima da palavra escrita.
Pessoas que tinham uma visão um pouco mais mística, um pouco mais contemplativa do Evangelho. Logo surgiram tensões internas, devidas especialmente a divergências doutrinárias. Imagina um povo, né, com questões doutrinárias, étnicas e de tradição eclesiástica, e também com os seus nichos de trabalho. Houve ali uma concorrência, houve divergência em vários pontos. Nesse momento crítico, o conde, que eles estavam naquela região que ele reservou para todas essas pessoas, era uma terra dele, então ele, como, vamos dizer assim, que abrigou todo esse povo, ele interveio nesse momento crítico, transformando esse duelo em dueto, como disse o historiador Hutton. Após a pregação da palavra durante 3 horas, na primeira epístola de João, um profundo quebrantamento do Espírito Santo veio sobre aqueles irmãos, com um genuíno desejo de servir ao Senhor. Como resultado, um verdadeiro amor surgiu em um grupo de 24 homens, e 24 mulheres começaram a orar, revezando-se de hora em hora por mais de 100 anos. Então vejam bem, grupos refugiados fugindo de vários lugares, fugindo de perseguição ao Evangelho também. Essas pessoas foram acolhidas por esse conde Zinzendorf. Aí começam as brigas, começam os atritos. O conde vem e traz a palavra de Deus. Essa palavra traz um impacto tão grande que esses irmãos choram diante do Senhor, pedem perdão uns para os outros, e há ali um momento de quebrantamento e um avivamento. O avivamento é algo que acontece pelo quebrantamento do coração. E as pessoas perdoaram umas às outras. E começou aquele movimento de oração. E durante 100 anos, havia a torre, que até hoje está lá nesse lugar, chamada Torre de Oração, onde ininterruptamente, 24 horas, se colocavam diante do Senhor. E esse próprio conde Zinzendorf, ele diz o seguinte: criar excitação religiosa é tão fácil como excitar as paixões carnais. E frequentemente a primeira leva à segunda. Avivamento não é agitação, não é excitação religiosa. Avivamento é quebrantamento. Avivamento do Espírito Santo, os avivamentos do Espírito Santo começam com um profundo quebrantamento diante do Senhor, arrependimento e clamor. Não tem a ver com excitação da alma, mas com o prostrar-se diante da amorosa graça de Deus. Em 20 anos, Herrnhut enviaria mais missionários ao exterior do que todas as outras igrejas protestantes nos primeiros 200 anos da sua existência. Vocês estão vendo como é que eles estavam adorando, servindo ao Senhor? Isso é adoração. Se dispuseram. Entre outros aspectos, a história morávia mostra que um avivamento genuíno leva as pessoas a reconhecerem os seus pecados, confessarem por fé o perdão por meio do sacrifício do Cordeiro Jesus Cristo e o despertar de um desejo profundo de viver em consonância com a vontade de Deus, ou seja, amar e servir a Deus e aos outros em humildade e obediência. Vocês vão, olhando essa história, pesquisando, vocês vão saber de um fato, um pouquinho mais de detalhe, de que muitos irmãos moravianos, a única maneira deles pagarem as suas passagens para serem missionários em outros lugares, eles entrarem no navio e viajarem, era se vendendo como escravos. Aquelas pessoas sabiam que eles nunca mais voltariam para a sua casa. Nunca mais voltariam. Eles se venderam como escravos para servir ao Senhor, como libertos pelo sangue do Senhor Jesus.
Você imagine saber que você está indo para um lugar e que nunca mais você vai voltar para a sua família. Que você vai como escravo, mas você vai como liberto do Senhor a proclamar esse evangelho. E esse é um dos motivos porque o evangelho chegou aqui. E hoje você é um salvo. Porque esse evangelho foi se disseminando, foi se espalhando. E hoje nós podemos aqui dizer, como igreja do Senhor Jesus Cristo, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Não somente para outros países, outras cidades, mas para aqui mesmo, sermos o testemunho vivo de Cristo. Jesus Cristo concedeu dons para cada um dos membros do seu corpo usar no serviço cristão. O apóstolo Paulo lembra aos irmãos de Corinto, em 1 Coríntios 12, que os dons do Espírito Santo são dados por Deus para a glória de Deus. A edificação da igreja e a salvação dos perdidos são dádivas de Deus, e o fruto da utilização dos dons são o resultado da ação do próprio Deus em nossas vidas por meio de Jesus Cristo. Vamos ler junto 1 Coríntios 12, 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Esses dons devem levar à edificação e não à divisão. Em nossa comunidade temos adotado alguns propósitos que nos ajudam a considerar a motivação para servir ao Senhor na igreja local. E são esses aqui que eu lerei agora. Esses propósitos estão junto no estatuto da igreja. E se você não tem essa cópia, nós temos lá na nossa comunidade, você pode pedir na secretaria e adquirir esse livreto com o estatuto e também com a nossa proclamação ali da fé que nós seguimos, com a nossa confissão como Primeira Igreja Batista. E o primeiro deles é fazer todas as coisas sob o governo do Senhor, com o objetivo de glorificar ao Pai, acima de tudo e de todos. É também de edificar os membros do corpo de Cristo através dos princípios do Evangelho da graça, revelados pelas Escrituras. Em terceiro lugar, desenvolver a maturidade dos santos, equipando-os para os ministérios, a fim de propagar o reino de Deus na terra. E em quarto, proclamar e comunicar a mensagem do Evangelho da morte e ressurreição de Jesus Cristo, para alcançar pela fé na palavra de Deus o maior número de pessoas que, pela graça, creiam em sua morte e ressurreição com Cristo. E que todas as coisas sejam feitas com fidelidade, alegria e singeleza de coração. Em resumo, cada cristão precisa se integrar na comunidade, tendo em vista primeiramente a glória de Deus, acima de tudo e de todos, a edificação do corpo de Cristo para uma vida amadurecida e frutífera, a propagação do reino de Deus por meio do Evangelho de Jesus Cristo e o cumprimento da missão com fidelidade, alegria e singeleza de coração. Você já pensou sobre essas questões e conferiu se é assim que você entende o que é servir? Você já parou para avaliar se é assim que o seu coração bate em relação a servir ao Senhor? Independente de ter ou não um talento específico para algum ministério congregacional, é necessário entender que o assunto da glória de Deus é questão crucial no serviço cristão. E quer seja na comunhão da igreja, no trabalho, na escola, na universidade, no local onde mora, Deus nos chama a servi-lo com alegria. Servir ao Senhor muitas vezes dá trabalho. Servir ao Senhor muitas vezes faz suar a camisa. Servir ao Senhor muitas vezes significa você deixar a sua casa num momento para fazer uma visita a alguém que está precisando. Servir ao Senhor significa muitas vezes você, além do dízimo, você tirar uma oferta e entregar para alguém. Significa muitas vezes você deixar algum desejo seu de algo que você queria fazer e que
você não poderia demandar nem tempo, nem recursos para servir a alguém no reino de Deus. Servir ao Senhor é adorá-lo. E adorá-lo é muito mais do que abrirmos nossos lábios em cantar louvores ao Senhor. Essas questões respondidas poderão nos ajudar a discernir sobre a motivação para servir ao Senhor como um comissionado. Certamente você poderá pedir ao Senhor que lhe dê direção quanto ao assunto, mas não se esqueça, a adoração vem antes do serviço. Eu coloquei esse texto justamente para nós não termos aquela ideia de Marta. Correr, 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 agitação, agitação, a festa está bonita, tem tudo, mas cadê a criança? Onde é que está o Senhor nessa história? Então, por isso eu destaquei esses dois termos. Mas nós sabemos que servir ao Senhor é adorar ao Senhor. Mas você não pode esquecer que para um, você depende do outro. Intimidade, relacionamento com o Senhor. O comissionado, ele serve com os recursos dados pelo Senhor que o arregimentou. Da mesma forma, a característica de quem foi chamado por Deus para o seu reino é que esse não serve para a sua própria glória. Seu prazer é que Deus seja glorificado em tudo o que faz. E vamos ler juntos 1 Pedro 4, 10 e 11. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O regenerado foi salvo pela graça, e quando passa por esse moedor de Deus, que é a santificação, que é o trato de Deus, seu desejo maior, com todo o potencial intelectual, artístico, técnico e físico, é que seja usado para a glória de Deus. É necessário, portanto, que sejamos esvaziados de nós mesmos para compreender a vontade de Deus e ser usado como um vaso para a glória e louvor de Deus. Ontem eu fui à casa do irmão da nossa comunidade e eu vi umas pinturas na parede, uns quadros bonitos, bonitos mesmo. Uns em aquarela, outros em uma outra técnica acho que é feita com pastel, como se fosse com uma pinça assim, sabe? Não lembro agora. Alguém sabe? Com espátula, né? Mas é uma técnica que fica muito bonita. E eu olhei aqueles quadros ali e falei, quem é esse quadro aqui? E a mãe, com muita alegria, veio mostrar que eram das duas filhas. São jovens aqui da nossa comunidade. Eu fiquei, como isso aqui é tão bonito. Como você olha aquilo dali e diz assim, poxa, não tem como você não dizer que é uma beleza. É a apreciação do belo. E aí eu sabendo quem fez, eu falei assim, isso aqui glorifica ao Senhor. Essa pintura glorifica ao Senhor. Primeiro porque é um talento que ela está exercitando, mas é dado por Deus. E ela está usando para a glória de Deus, como filha de Deus. Você veja que os dons que o Senhor nos dá não são para o nosso contentamento somente. Nós nos alegramos em ser usados por Deus, mas é para a glória de Deus. O que você tem que pode ser usado para a glória de Deus? O que você faz que pode ser usado para a glória de Deus? Ah, eu não... Sabe aquele mimimi? Ah, mas eu não consigo. Ah, eu não tenho recurso. Meu irmão, olha o que Deus tem te dado. E o que pode ser usado para a glória de Deus. A sua profissão, o seu conhecimento. Eu me lembro que quando eu estava no seminário ainda, um irmão presbítero lá da igreja em Florianópolis disse assim, Eric, quem que você está discipulando? Eu falei assim, mas o que você entende por discipulado? Então ele disse assim, você pode pegar aquilo que você está aprendendo no seminário e já trazer alguém para andar com você e você vai ensinando a palavra, tudo que você tem estudado lá.
E falei, mas eu não tenho ainda essa capacidade não, ainda vai demorar um pouco. Eu acho que ainda não chegou, né? Mas, naquele momento, isso pegou de certa maneira, e eu comecei a investir na vida de um rapaz, um outro jovem da igreja. Nós andamos uma temporada juntos. E tudo aquilo que eu estava aprendendo sobre panorama bíblico, panorama do Antigo Testamento, panorama do Antigo Testamento, do Novo Testamento, exegese, como estudar a Bíblia, nós começamos a caminhar. Você que é um cristão há pouco tempo, você pode ser bênção na vida de outra pessoa. Você pode estudar a palavra com a pessoa e pedir que o Espírito Santo te ensine, para que você ensine a outros também. E você dá fruto para a glória de Deus. Você é um chamado, você é um comissionado. Então, você entendendo que você é um filho de Deus e você tem algo a fazer no reino, a pergunta que eu coloquei aqui foi o seguinte: sou um comissionado, onde posso servir? Relativamente ao ministério cristão, o apóstolo Paulo, falando à igreja de Corinto, faz as seguintes perguntas: porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Sim ou não? Não. Nem todos são apóstolos, nem todos são enviados para um outro lugar para implantar igreja, por exemplo. Nem todos são profetas, ou seja, nem todos são chamados a estar pregando para muitas pessoas, num púlpito. Nem todos são pastores, nem todos são evangelistas, nem todos têm todos os dons. Então, o Senhor distribuiu isso. Todos os filhos de Deus são chamados a pregar o evangelho. Todos nós. Mas nem todos são pregadores. Todos podem transmitir ensinos bíblicos a outros, mas nem todos são mestres. Todos são chamados a servir, mas nem todos são diáconos. Todos são chamados a orar, mas nem todos os filhos de Deus são fiéis intercessores. Todos são chamados a louvar e adorar a Deus em espírito e em verdade, mas nem todos têm o ministério de auxiliar a igreja nos momentos de culto congregacional. O que isso implica então na vida do membro do corpo de Cristo? Implica que cada um dos filhos de Deus precisa entender o que é fazer parte do corpo de Cristo e se dispor primeiramente a Deus, confessando: eis-me aqui, envia-me a mim, conforme diz Isaías 6:8. Sem dúvida, com o estudo da palavra de Deus referente aos dons do Espírito Santo e o apoio de irmãos mais maduros, ele dirigirá a nossa vida no serviço cristão, a fim de glorificar ao Pai, impactar os que estão à sua volta com o Evangelho de Jesus Cristo. Lembremos do que diz a palavra de Deus no texto de 2 Coríntios 3, 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Você pode orar agora diante do Senhor, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. É Scarlett? Não dá para ver se está com a máscara. É? Tira um pouquinho para eu ver? É a Scarlett. Estava com máscara, não deu para ouvir. A Scarlett é uma advogada. Scarlett é para os íntimos, é a Ana Paula. É uma advogada. O que Deus pode usar essa área para glorificar o Senhor? Para adorar ao Senhor? Eu sei que tem outros aqui, que tem outras profissões. Ah, eu não sou formado em nada. Não tem importância. Disponha-se diante do Senhor e deixe Ele te usar para a glória dEle. Vamos orar agora, sim?
Pai querido, eu quero te agradecer pela vida daqueles irmãos moravianos. Eu quero te agradecer por aqueles irmãos que dispuseram o coração, primeiro a perdoar uns aos outros, e se dispuseram a orar 24 horas diante do trono da graça, pedindo que o Senhor os usasse, que o Senhor desse frutos na vida deles, para a tua honra e glória. Eu quero te agradecer por aqueles irmãos moravianos, assim como tantos outros. Lembrando lá dos apóstolos, quando cada um deles teve uma morte foram humilhados diante dos homens, que foram decapitados, que foram crucificados. Tantos irmãos que foram para a fogueira e mantiveram o testemunho de um coração submisso ao Senhor, mesmo vendo seus filhos serem violentados, vendo suas esposas, seus maridos sendo mortos. Eu quero te agradecer pelo testemunho de irmãos que hoje me ajudam a também dizer como eles: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor tem dado tantos recursos para nós. O Senhor tem dado provisão financeira. O Senhor tem dado dons e talentos. Não nos deixe, Pai, viver para nós mesmos ensimesmados e olhando cada um para o seu próprio umbigo. Mas dá-nos, Pai, pelo avivamento do Teu Santo Espírito, um coração totalmente quebrantado, compungido, totalmente entregue à Tua vontade para a Tua honra e glória. Dá-nos a sabedoria, Pai, para usarmos dos recursos de origem iníqua, para que pessoas, de alguma maneira, ouçam a Tua palavra e nós tenhamos fruto diante do Senhor, que são vidas salvas diante de Ti. Usa-nos para a Tua glória, Pai. E nós sabemos que para o Senhor nos usar, o Senhor precisa nos esvaziar de nós mesmos. Eu clamo em nome do Senhor Jesus. Faz isso com a Primeira Igreja Batista. Faz isso com os pastores. Faz isso com cada líder, Pai, desta igreja. Põe a gente no Teu moedor. No meio da dor, dá-nos a certeza que o Senhor está conosco. Que a Tua vara e o Teu cajado nos consola. Faz isso, Pai, nos pregadores, nos arautos. Faz isso no conselho administrativo. Conselho de mentoria. Faz isso, Pai, nos conselhos, a diaconia.
todos os conselhos, Pai, da nossa igreja, em cada membro, Pai. Dá-nos o fruto que glorifica o Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém.